A ação, ela vem para suprir uma necessidade. O almoço foi feito pelas irmãs hoje, em casa não fizemos o almoço hoje, fizemos um lanche. Foi preparado para suprir a necessidade, a fome, o momento da refeição. Paulo escreve muito de suas cartas para tratar de assuntos, de problemas, dificuldades que as igrejas estavam tendo. Então a palavra de Deus, ela vem de encontro às nossas necessidades. Então quando eu vou ler, vou estudar a palavra de Deus, eu tenho que estar buscando soluções para as minhas necessidades. Para o pecador, a primeira necessidade a ser suprida é encontrar Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Que sem Ele, ninguém vai ao Pai. Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Né? Então, a primeira necessidade do ser humano é a solução para o pecado. Qual que é a solução para o pecado? É a fé em Jesus Cristo. Qual que é o resultado dessa solução? Deus ainda nos dá um bônus. Ele ainda nos dá a vida eterna junto dele. O problema do pecado, a consequência do pecado, é que a pessoa que ainda não encontrou a solução, que é Jesus Cristo, está condenado à perdição, ao inferno. Uma vez que ela encontra Jesus Cristo, que é a solução para a sua situação de pecador, condenado ao inferno, ele tem o seu problema resolvido, e agora ele tem o benefício de a salvação eterna, a vida eterna nos céus com Deus. Mas uma vez que nós já encontramos a solução para os nossos pecados, nós precisamos continuar a nossa caminhada, um processo de santificação. Então nós precisamos cada dia, como uma criança que já nasceu, ela já tem a vida, ela é saudável, mas que ela precisa ser suprida, nutrida diariamente, para que ela se desenvolva e cresça até virar um adulto. A ideia é a mesma para nós que já fomos nascidos de novo, já passamos pelo novo nascimento. Nós precisamos da nutrição espiritual para que possamos crescer. Há pessoas adultas, mas que por um problema genético ela não desenvolveu. Tem até alguns meninos que são youtubers, que eles têm o tamanho, a afeição, a aparência de uma criança. E eles fazem vídeos dirigindo, bebendo, andam nas ruas com latas de cerveja na mesa. Pessoas, nossa, quem é o sem juízo que deu uma cerveja e vendeu para essa criança? E eles usam desse meio para ganhar dinheiro, fazer os seus vídeos. Mas quando vão ver, eles têm quase 40 anos de idade. Eles fizeram um teste, pegaram um carro e foram passar numa blitz. O policial já ia logo procurando o responsável por eles. Mas ele apresentou a sua carreira de habilitação, para surpresa do guarda. E quantos crentes já nascidos com a solução do pecado resolvida, mas que ainda não buscou esse crescimento, porque ele não procura na palavra de Deus essa nutrição espiritual para que aconteça esse crescimento. Então nós estamos lendo o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo vem trazendo ensinos para aquela igreja, ensinos que serviu para aquela igreja, mas que também é de suma importância para nós. Eu acabei de descobrir que quando sempre
mais conhecido a respeito do amor, qual que é? 1 Coríntios 13, no capítulo 12, ele está falando dos dons espirituais. Aqui, a partir do versículo 9, ele está falando do amor. Mas aqui logo, no versículo 7, no versículo 6, ele também está falando dos dons espirituais. Porque lá no capítulo 3 fala que mesmo que eu falasse a língua dos anjos, que eu desse para os doentes, que eu fizesse isso, mas se eu não tivesse amor, de nada eu sobrevivo. Então, os dons espirituais, o ingrediente básico e essencial é o amor. Mas aí nós deparamos com uma dificuldade por ter nascido no país de língua portuguesa, que tem várias definições para entendermos, ou então, várias definições para o mesmo sentido, ou vários sentidos para a mesma definição. Não sei se é isso. Por exemplo, a palavra amor. Tem 3 tipos de amor, né? O amor filo, o amor ágape, o amor eros. Nós precisamos discernir aqui de que amor nós estamos falando. É o amor de Deus, o ágape? É o amor eros, o amor entre o marido e a esposa, um homem e uma mulher? É o amor filo, que é o amor fraternal, o amor de família? A primeira coisa que precisamos já trazer a nossa mente, essa definição, esse esclarecimento para compreender o que estamos estudando, o que estamos lendo. Quando eu falo para o irmão, o que vem à mente dos irmãos quando ouve a palavra amor? Alguém já te disse, José, você é um menino amoroso? Não? Nem tanto. Porque na cabeça de algumas pessoas, a amorosa é aquela pessoa que não machuca, aquela pessoa cuidadosa, aquela pessoa meiga, delicada, que não consegue falar algo que machuque, que aborreça, porque foi criado, né? Eu acho que isso aí é mais um tipo daqueles que foram criados pelas vovós, né? O filho, aquele que foi criado pela avó, ele tem mais essa. Agora, aquele que foi criado na década de 90, 80, pelos pais, ficou muito mais tempo junto com o pai na roça do que com a mãe em casa, já não recebe esse elogio. Fulano é tão amoroso porque ele já foi ensinado de uma forma diferente. José não levou uma rosa para a professora, mas tem aluno que leva, que chega com uma florzinha, professor, passei ali na frente do jardim, vi uma florzinha, trouxe aqui para você. São perspectivas diferentes, conceitos diferentes que são criados em nós, né? Eu não estou fazendo crítica a esse ou aquele, mas eu estou mostrando que é uma realidade. E nós precisamos agora ajustar esses conceitos. Qual que é a definição exata? O que realmente significa a palavra de amor, a palavra amor, no contexto bíblico, no contexto divino. Então a palavra de Deus é que vai nos trazer esses ensinos. E se eu não olhar para o texto de forma honesta, buscar compreender como foi escrito, para quem foi escrito, e o que ele está dizendo, o que o autor está dizendo, não o que eu acho que o autor está dizendo, eu não vou ter essa definição exata. Quando nós lemos, vamos lá em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, antes de voltar para o nosso texto. Nós vamos entender que o amor é um mandamento. Que para o crente, ele não é opcional. E João, é interessante observar essa característica nos discípulos. Como que cada discípulo
palavra amados. Observe no versículo 7 do capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 3, no versículo 1 do capítulo 4, versículo 7 do capítulo 4, versículo 11 do capítulo 4, por várias vezes nós vamos ver ele trazer esses pronomes, amados, filhinhos, né? E aqui no versículo 7 ele diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Eu estou usando outra versão dele, não estou usando a NVI. Eu estou usando a edição contemporânea de Almeida, a ECA. É isso mesmo. Versículo 7 do capítulo 4, do 1 João, diz capítulo 5, é capítulo 4, versículo 7. Amados, vamos ver aqui. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dessa forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Presta atenção. Nisso consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Desta forma sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, isso. Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Jesus. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, que é: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. E mais? Isso, é o versículo 21. Então, a definição do que é amor e como o amor foi revelado a nós está aqui nesse texto, de forma muito clara. Nós não precisamos aqui ficar, podemos sim fazer isso, mas não há necessidade para compreender esse conceito aqui, de que Deus é amor, Ele nos amou primeiro e agora é imperativo, é obrigatório que nós também amamos uns aos outros como reflexo do amor de Deus que nós recebemos. Não há opção para o crente, né? Mas como amar? Aqui nesse texto ele dá indícios de como amar, né? Qual é o indício que ficou claro aqui nesse texto? Deus nos ensinando a amar. Assim como essa mulher, o que ele fez? Deu seu filho para morrer. Né? Como eu estava lendo lá, eu tenho que localizar versículo 14. E vimos e testificando que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Versículo 13. Nisso conhecemos que estamos nele e ele nós, por ter nos dado o seu
delicado, gostoso, agradável, de aconchego que uma pessoa pode oferecer ao outro, uma criança, uma mãe ao filho, uma avó ao neto, um marido, a esposa e vice-versa. Isso também é expressão de amor, é conhecido também como linguagem do amor, né? As linguagens do amor são representadas dessa forma, por ações, por palavras, né? São enumeradas cinco linguagens do amor. Mas voltando lá agora para o nosso texto de Romanos capítulo 12, nós vamos ver agora uma lista de imperativos, deixando muito claro o que é o amor. O versículo 9 começa assim: o amor deve ser sincero, ou seja, amor verdadeiro. Quem gosta dos filmes da Disney sempre tem alguma coisa relacionada com o amor verdadeiro. Tem a princesa que foi amaldiçoada, ela só se liberta da maldição se receber um beijo do amor verdadeiro, né? Que fosse. Então, o amor verdadeiro, o que é o amor verdadeiro? O que implica a prática do amor verdadeiro? Eu disse que na quarta-feira que eu não enumerei, foi na quarta? Então eu confundi, o José falou na quarta-feira, anterior, né? Porque uma eu tinha falado na quarta-feira, então foi anterior. Então eu grifei aqui quais são as implicações do amor verdadeiro. Está aqui nesse texto para nós. Vou ler o texto novamente. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidade, procure ser hospitaleiros. Abençoe os que os perseguem, abençoe-os e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não apeguem a ninguém, não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, na minha lista que eu fiz aqui, nas implicações do que seria, do que é o amor verdadeiro tratado aqui nesse texto. Porque nas primeiras lidas, a gente disse: o amor não deve ser fingido. Ok, eu continuo a leitura do texto. Mas ao ler o restante do texto, eu preciso voltar até mesmo para a divisão que os escritores, os organizadores da Bíblia fizeram. Colocou como título para essa parte, para essa porção da carta, como amor. Então, tudo que eu vou ler a partir o amor não seja fingido, está relacionado com amor. Então, vamos lá ler a lista que eu fiz aqui a respeito das implicações do que é o amor verdadeiro, o amor não fingido, o amor sem hipocrisia. Odiar o mal com o está vendo lá? Odeio o que é mal com o vai lá para o último versículo, por favor. Mal com L, é português básico, né?
Devemos saber essa diferença. Então, lá no mal, no U, é o oposto do que é bom. Odiar o mal, apega ao bem. Mal é aquilo que aborrece a Deus, aquilo que é errado, aquilo que nos prejudica. Primeira implicação do que é um amor verdadeiro: odiar o mal. Apegar-se ao que é bom, buscar o que é bom, o que é correto, o que não nos faz mal, o que não aborrece, o que não desagrada a Deus. Amar cordialmente com amor fraternal. Amar cordialmente com amor fraternal, amor de amizade, de família, de forma cordial. É o contrário das pessoas que vivem em contendas, que vivem em dissensões, que vivem em litígio, que não abrem mão dos seus direitos, mesmo que a palavra de Deus nos ensina a ir além. Quantas pessoas tiram a vida, criam inimizades, e diz que eu estou falando faz parte da minha família, porque divisas de terra, um boi que saiu e comeu na roça do outro, causou brigas e contendas e mortes por décadas. Eu vi meu avô sentado no chão, todo ensanguentado, porque o sobrinho tinha dado uma enxadada aqui nele, que afundou isso aqui nele, por causa de brigas causadas por essas questões de não ter aquele amor de família, aquele amor de sociedade, de não abrir mão dos seus direitos, mesmo que estejam certos, para que não houvessem prejuízos. E infelizmente, nós já ouvimos aqui até recentemente histórias de irmãos, pessoas que confessavam crentes, chegar a ponto de tirar a vida do outro. Conheço igrejas que o presbítero tem dificuldade de se relacionar com outro presbítero da igreja por essas questões e outras relacionadas até mesmo à política. Essas pessoas não compreenderam o amor de Deus. Se formos lá na 1 João capítulo 4, nós temos até respaldo bíblico para dizer que essas pessoas não são salvas, não são crentes. Porque como pode uma pessoa que compreendeu o amor de Deus não amar e não lidar com as pessoas da forma correta, da mesma forma relacionada ao perdão? Não é possível que um salvo, um perdoado por Deus, também não perdoe o outro, o seu irmão. Há pessoas que estão nessa situação, olhando para a palavra de Deus, é inadmissível. E continua: não sejam vagarosos com cuidado. Não sejam vagarosos com cuidado. Se eu sei que algum irmão está necessitado, precisando de alguma coisa, eu vou esperar para esse irmão orientar, eu vou esperar para esse irmão se relacionar, eu vou esperar para esse irmão orar, se nenhum deles tomar atitude, eu vou lá. A minha esposa está lá com a enxaqueca, uma febre de 48 graus, 2 horas da manhã. Vou esperar o dia amanhecer, porque só a farmácia lá em Divinópolis é que está aberta. Vou esperar o dia amanhecer para ir lá buscar o remédio. Ou o irmão está precisando de alguma outra coisa, eu vou esperar. Eu vou esperar o dia do pagamento, talvez lá eu não possa ajudar. Não sejais vagarosos no cuidado. Amor verdadeiro. Ser fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Nós aprendemos lá na EMB sobre missões, como um missionário guiado, dirigido pelo Espírito Santo age.
Ele não tem vontade própria, ele não sabe de que horas, nem para onde e quando ele vai. Ele simplesmente vai e obedece ao Espírito Santo que está guiando a sua vida. Alegria na esperança, alegrar na esperança. Qual crente que, tendo a esperança da vida eterna, o alívio de saber que as tribulações desse mundo são passageiras e um dia ele vai deixar esse mundo, não se alegra, mesmo que nas condições difíceis, nas tribulações que são experiências terrenas, nós falamos aqui na quarta-feira. Ser paciente na tribulação, aguardando o resgate, aguardando o socorro de Deus. Perseverar, continuar constantemente em oração, seja para buscar a Deus um socorro, um auxílio, um consolo, uma cura, seja para agradecer, para adorar, para buscar relacionamento com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus. O crente nunca para de orar. Ele não ora só quando está em perigo ou em necessidade. Ele ora sem cessar, ele persevera na oração. Repartir com os santos nas suas necessidades. Nós temos obrigações para com as pessoas, ajudar os necessitados, nosso próximo, mas muito mais como aqueles que são do nosso meio, da igreja, daqueles que estão servindo ao Senhor com suas famílias, com seu tempo, com seus ministérios. Ser hospitaleiros. Tudo isso é amor verdadeiro. Ser hospitaleiro é um dom também. Pessoas que são dotadas com esse dom, e elas recebem as pessoas que precisam ser hospedadas, cuidadas. Não importa se ela vai dormir numa esteira, se vai ter uma comidinha simples, mas o dom é dado por Deus, e essa pessoa vai ser cuidada e vai sair dali satisfeita, acolhida. E a hospitalidade aqui talvez tenha um sentido diferente do que nós conhecemos hoje, porque naquela época, pessoas que precisavam ser hospedadas eram pessoas que não tinham onde dormir. Se não tivesse alguém para hospedar e receber as pessoas, elas dormiriam na rua, dormiriam sem uma refeição. Pessoas que estavam numa situação parecida com a de José e Maria, quando chegaram pela irmã no licenciamento, não tiveram local para eles na estalagem, e tiveram que sair e procurar lá um curralzinho para se abrigar do frio, onde Jesus nasceu na manjedoura. Mas hoje nós temos outras situações que também devem ser exercidas como demonstração do amor verdadeiro. Abençoar os que nos perseguem, isso é difícil. Abençoar aqueles que nos perseguem, aquele que nos atazana. De vez em quando a gente depara com algumas situações semelhantes, e na hora a gente vem aquela vontade assim, esse aqui eu não falo mais com ele, não conta comigo. Mas quando a gente chega em casa, pensa e observa a palavra de Deus, a gente ora por ele, a gente intercede por ele, porque é uma pessoa que está numa situação digna de dó. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Demonstração de amor. Gostamos muito de festejar e de alegrar com os que estão alegres, mas é mais difícil chorar com os que choram, porque para chorar com os que choram, nós precisamos conhecer a dor dessa pessoa, ter empatia por ela, entender a situação dela, o sofrimento dela, e ir lá com ela também, sentir um pouco daquilo que ela está passando. É impossível sentir o que o outro sente. Porque para que eu sinta o que o Josué sente, biologicamente eu teria que ligar os meus nervos aos dele. Mas a empatia é procurar, de certa forma, nos colocar no lugar do outro. Chorar com os que choram. Ser unânimes. Está aqui um dos imperativos mais difíceis.
Porque existe uma frase aí que diz que toda unanimidade é burra. Ou seja, tudo aquilo que todos concordam é porque estão sendo, de certa forma, ludibriados por alguém. Ele conseguiu convencer a todos. Mas aqui não se aplica essa definição, porque todos aqui foram convencidos por uma única pessoa a respeito de algo. Pelo menos aqueles que confessam a Jesus Cristo como Salvador aqui estão na mesma situação, de entender a necessidade da salvação, crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e ter esperança da vida eterna. Nisso somos unânimes. Mas a expressão e a definição de amor verdadeiro também quer que sejamos unânimes em tudo. Em tudo aquilo que a palavra de Deus aprova. Nós já estivemos aqui conversando e tem assuntos que há divergências. Se as divergências estão entre as formas de pensar, como foi criado, como eu compreendo, qual o padrão para que nós possamos compreender então sobre aquele assunto, qual que é a forma correta? É a palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, naquilo que está aqui para nós, os imperativos, nós precisamos ser unânimes. Porque se tem alguém aqui que não concorda, por exemplo, com a maneira que nós reunimos, com a maneira que nós cremos, ele não está sendo unânime conosco, não está tendo o mesmo pensamento. E isso deve estender naquilo que nós vamos fazer, nos nossos projetos, porque aqui não há hierarquia, todos são iguais. E o amor também requer que nós sejamos compreensivos uns com os outros e procurar convencer aquele que não está bem esclarecido, que não está compreendendo aquele fato, que também se junte a nós para a glória de Deus. Não serem orgulhosos, nós falamos sobre isso hoje, né? Não ter de si mesmo um pensamento mais elevado do que se deve. No versículo 5, no versículo 3, diz assim no capítulo 12: Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ali está dizendo que não pensem de vocês mesmos na maneira que se deve pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé. A medida de fé que Deus deu a cada um. O problema aqui não está em o que eu acho que eu sou, o que eu penso que eu sou. O problema está aqui não está em saber em que medida, qual a quantidade de fé que eu busquei através do conhecimento das Escrituras, porque Deus nos concede isso de forma generosa. Mas uma criança que não é alimentada adequadamente, ela não se desenvolve da forma correta. Então ela não recebeu a medida correta de fé para chegar naquele patamar que ela pensa que ela está. Então o conhecimento, a filosofia, a primeira regra é: conheça-te a ti mesmo. Se eu não me conheço, se eu não tenho um senso de quem eu sou, como está a minha vida, eu posso estar me enganando e tentando enganar os outros também. Então, não ser orgulhosos é não pensar de si algo que está além. E se eu realmente alcanço esse patamar de estar acima, aí a segunda parte já vem dando aquela rasteira de saber associar aos mais humildes. Nós temos um versículo aqui em Provérbios que diz que há pessoas ricas que parecem pobres, que vivem como pobres, sem mesmo tendo muito dinheiro. E há pessoas
que vive como se fosse rico, não tendo nada. Espiritualmente falando, todos nós somos iguais. Aqui não há diferença. E a carta de Paulo aos Romanos, ela foi basicamente escrita para combater esse problema na igreja, a divisão que tinha entre gentios e judeus. Porque eles estavam na mesma igreja, mas estavam divididos, cada um. Os gentios tinham seus costumes, as suas maneiras de alimentar, a sua maneira de vestir. E os judeus tinham a sua. E quando eles se reuniam, eles não se misturavam. Porque aquele grupo que tinha a sua maneira de vestir exclusiva, as suas alimentações separadas, não comia aquilo, coisas contaminadas, e tinha todo aquele cuidado, eles desprezavam aqueles que não tinham vivido naquele costume religioso, mas que tinha crido em Jesus Cristo, e que trazia lá os seus porcos assados, seus frangos, seus cabritos, os seus coelhos, e sentavam na mesa para comer. Os judeus olhavam aqui e falavam: que sacrilégio! Esses hereges estão comendo alimentos que Deus proíbe, que é imundo. Mas Paulo está falando: não há mais essas questões aqui. Pedro mesmo entendeu lá naquele sonho que Deus não considera o que ele criou como imundo, que agora não há mais essas restrições de alimentação. Então, é alguns cuidados aí com a comida com o sangue, com os animais sufocados e alimentos oferecidos a eles. Fora essas três coisas, não há mais problemas. E os judeus que tinham lá os seus costumes refinados desprezavam os seus irmãos. E eles não tinham coragem de comer aquilo que os gentios comiam. E Paulo fala assim: vocês se acham fortes. Vocês vêm com as suas tranças, com as suas roupas, com as suas comidas separadas e consideram mais fortes que os gentios. Mas na verdade, fortes são aqueles que comem essas comidas sem se escandalizar. É o contrário. Paulo se juntou com os gentios e falou assim: nós que somos fortes, não temos problemas em relação a eles. Lá na igreja de Corinto tinha o mesmo problema. Dentro da igreja tinha as divisões. Os ricos se fartavam e se banqueteavam, enquanto os pobres sequer tinham o que comer. Aí que ele traz aquele ensino lá de 1 Coríntios 9 a respeito da ceia. E Paulo chega a acelerar de forma tão forte com ele, dizendo: quando vocês reúnem, não reúnem para melhor, mas para pior. E quem come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. Então, na igreja não deve haver separação, divisão de forma alguma. Ninguém deve se achar superior ao outro. Mas se há diferenças em estados sociais, quando entra aqui dentro, todos devem tratar os outros de igual forma. Na minha época, eu estava comentando antes aqui quando a gente chama jovem chefe, ele que protesta. Então lá, quando eu fui instruído, eu chegava a dizer para os irmãos: o pregador aqui na frente é tratado de acordo com o carro que ele estaciona lá embaixo. E realmente era. É triste quando chega alguém com um carrão, alguém, quando chegava o irmão Jário Gonçalves, que é muito respeitado aqui, as irmãs a semana vai saber quem que é. Alguns irmãos ficavam embasbacados, porque ele era uma pessoa de alta posição. Mas o verdadeiro amor, ele não tem essa distinção. Não deve ter. Não seja sábio aos próprios olhos, não retribuir mal por mal para mal com ela, que é maldade, fazer o mal mesmo, não é? Por exemplo, um ato de algo que é mal. Dá prejuízo, seja honesto, tudo mais, tudo bem. Ser hospitaleiro, repartir, algo que é bom. Mas aqui, maldade significa de fazer o mal, retribuir. Alguém me pisou, eu vou lá, eu tiro dele. Alguém me deu prejuízo, eu vou lá e vou dar prejuízo para
haja com honestidade, fazer o certo e agir honestamente, amor verdadeiro, se possível, tende paz com todos. Por que Paulo coloca uma condição aqui? Se possível, porque às vezes, no que depender de mim, vai haver paz, mas nessa questão tem uma outra pessoa, e nem sempre essa outra pessoa vai estar com o mesmo entendimento, com a mesma atitude que a minha, para que a paz seja estabelecida. O que ele está exortando aqui é o seguinte: no que depender de você e no que depender de mim, vamos ter paz com todos. Nem sempre será possível, porque a outra parte talvez não vai aceitar os termos, mas no que depender de você, se possível, tenha paz com todos. Não vingueis, deixa a ira e a vingança na mão de Deus, porque ele fala, ele usa até um texto dizendo assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo agora está usando um outro texto que ele traz para exemplificar o que ele está dizendo, quando Deus diz assim: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Se alguém te oferecer, te oferir se alguém te bater na face, ofereça a outra. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém fizer você caminhar um quilômetro, caminhe 2. Mas não vingue, deixa isso com Deus, porque Ele vai retribuir a cada um. E se nós procurarmos a vingança, nós estaremos procurando a justiça com as nossas próprias mãos, e a nossa justiça é falha, é imperfeita, é viciosa. A justiça de Deus é perfeita, Ele age com equidade. Supra a necessidade dos seus perseguidores. Se teu inimigo tiver fome, tem de comer; se tiver sede, tem de beber. Não há tapa na cara mais doído do que esse: fazer por aquele que não espera que você faça alguma coisa, ou dar a essa pessoa exatamente o contrário do que ela gostaria de te dar, ou que até mesmo nós gostaríamos de dar. Ela vai ficar sem saber, sem entender, quando de repente ela recebe da última pessoa, ou de uma pessoa que ela não imaginava que lhe faria bem, que lhe estenderia a mão. Vença o mal, não se deixe vencer pelo mal, pelas maldades, mas vença o mal com o bem. Então, quando nós vemos lá em 1 João capítulo 4, dizendo a respeito do amor de Deus, e aqui Paulo está descrevendo o que é o amor verdadeiro. Nós temos aqui uma lista de algumas definições. Eu enumerei aqui 27. Pode ser divididas em mais e menos, de acordo com a tradução, mas são quase uma para cada dia do mês. Muitas dessas aqui nós já habituamos a fazer, mas muitas dessas aqui também nós podemos ser sinceros conosco mesmo
traz um sinal, mas que de repente desaparece. Se eu tiver o dom de profecia, saber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de remover montanhas, mas não tiver o amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo que possuo, entregar o meu corpo para que eu tenha de se eu der aos pobres tudo que possuo, entregar o meu corpo para que eu tenha de me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. Amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Você pode não se conhecer, mas Deus te conhece. Você pode se enganar e enganar os outros, mas jamais vai enganar a Deus. Assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior desses, porém, é o amor. Nossa hora já está adiantada, mas eu gostaria de rapidamente só ver mais um exemplo em João, Evangelho de João, capítulo 21. Quando, um exemplo prático de o amor. Eu só vou ler rapidamente aqui, Ana. Quando Jesus encontra Pedro, depois da sua ressurreição, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Jesus disse para ele? Apacenta meus cordeiros. Depois ele, novamente: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Perguntou-lhe Jesus terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? Respondeu: Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus respondeu: apacenta minhas ovelhas. Jesus não pediu a ele um abraço, um beijo, uma flor. Vai cuidar das ovelhas. Amor é ação, é atitude, é entrega. E a definição, nós podemos definir amor de forma não bíblica, da seguinte forma: forte afeição por uma pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Um amor afetivo. Pode ser um amor fingido, pode ser um amor hipócrita, um amor de interesse. O amor verdadeiro é aquele que busca sempre o bem do outro, que não guarda rancores, que preserva a felicidade de ambos, que cuida sem esperar nada em troca. Esse é o amor verdadeiro. Quando você faz não esperando receber nada em troca. Porque quando Deus nos amou, Ele não exigiu nada em troca. Ele simplesmente nos amou. Ele deu o exemplo enviando o seu único filho para morrer na cruz.